Eu tô com um convidado aqui na minha frente que, se ele não tivesse vindo aqui, bem sinceramente, eu estava pronto simplesmente para pegar a ficha técnica dele, o histórico de vida dele e ficar por 1 hora lendo para vocês, que já seria um programa extremamente rico. Mas eu tenho a grata honra de poder trocar uma ideia com Rogério Mainardi. Rogério Mainardi, seja bem-vindo ao Contato Imediato. Obrigado. Antes de mais nada, antes de qualquer outra coisa, esse período que a gente vai ficar junto aqui, os próximos minutos, creio que algo em torno de uns 60 minutos, a gente vai falar de algumas coisas, de algumas pessoas e de algumas histórias que, de alguma forma, eu acredito que vão poder inspirar e recomendar quem está nos acompanhando. E eu quero começar com uma pequena historinha, e dessa historinha eu vou colocar uma provocação. Essa história aconteceu com uma pessoa conhecida minha, uma atriz, diretora, muito famosa, nacional, e eu estava na presença dela quando a filha dela liga para ela e fala assim: mãe, eu não sei mais o que fazer, eu estou cansada, porque as pessoas só chegam em mim por interesse, por conta de você, mãe. Como é que eu faço? E eu tive uma aula ali na minha frente quando ela fala o seguinte para a filha dela: filha, vá no dicionário e veja o que significa a palavra interesse. Interesse significa entre seres. A nossa vida, os nossos relacionamentos amorosos, fraternos, nossos negócios, eles são feitos à base de interesse. E eu tenho você como um cara muito interessante e interesseiro, porque você é da minha rede de conexões, da minha pequena rede de conexões, você é o cara que eu detecto como um cara de contatos, um cara que tem uma rede de relacionamentos. Você é um cara interesseiro e interessante. É possível eu estar falando uma verdade ou uma bobagem isso? Acho que tem bastante de verdade nisso, Glauber, porque eu sempre... não é aquele interesse próprio. Eu sempre me interessei pelas coisas, me interessei pela vida dos outros, no bom sentido. Eu me interessei sempre de uma forma solidária, às vezes desprendendo de mim mesmo, a forma como eu posso ajudar ou como eu posso fazer algo. E acho que a vida me complementou isso. Eu sempre tive o resultado vindo para mim, muitas vezes até inesperado. Mas era sempre no sentido de, poxa, como é que eu posso fazer? Como é que eu posso ajudar? Eu me considero sempre um fazedor. É até interessante você falar nisso, porque um dia eu estava emocionalmente abalado e tal com algumas coisas e me recomendaram que consultasse um psiquiatra. E eu fui ao psiquiatra para poder tentar organizar a vida da forma como eu estava. E comecei a relatar para ele as coisas e tal, e ele pegou e disse assim: poxa, mas eu não estou entendendo. Você veio aqui para tratar de você e você está falando só dos problemas que você tem dos outros. E eu falei: poxa, mas eu não me sinto com problema. Eu me sinto com uma vontade de ajudar meu filho, eu sinto com uma vontade de ver meus pais envelhecendo e eu querer ajudá-los a resolver alguma coisa. Eu vejo no meu trabalho o funcionário que não desenvolve, mas mesmo assim eu consigo olhar o talento que ele tem, que vai agregar. Então eu acho que dessa forma como você, que eu achei muito interessante a tua posição, eu realmente sempre tive um interesse pelas coisas, interesse pelas pessoas, um interesse pela vida, um interesse em aprender muito. Nunca considero, agora mesmo acho que estou passando um momento... todos nós estamos passando, mas principalmente a gente que trabalha em comunicação, é um momento muito especial, porque essa mudança radical da tecnologia trouxe para a comunicação, onde todo mundo passou a ser um veículo de comunicação através das redes, né? Faz com que a gente tenha que reaprender tudo isso. E reaprender isso, para mim, eu diria, toda a nossa experiência profissional de comunicação, ela se dá hoje no momento que a gente tem que reaprender tudo. E eu não tenho nenhuma dificuldade, nenhum orgulho, nenhuma forma de dizer que hoje eu não sei nada. Eu estou reaprendendo a fazer isso. Esse próprio podcast, poucas vezes eu fiz,
E aqui eu acho que é um aprendizado estar conversando com você aqui. É meu interesse em saber como essas coisas funcionam e como é que eu mergulho nelas, como é que eu posso fazer parte desse círculo de novas experiências, né? Sabe que quando eu entrei em contato com você, né, você tinha comentado isso, né, cara, eu acho que não me é muito natural, não tenho esse tipo de vontade, mas eu acho que é para onde as coisas estão indo, seja o mercado, seja a comunicação como um todo. E eu lembrei de uma oficina que eu participei e o palestrante ele falava assim, era sobre teatro, sobre dramaturgia mesmo. Ele falava que uma das coisas mais bonitas no teatro é o momento do primeiro ensaio. O primeiro ensaio com os atores, você tem atores que estão ali há 10, 20, 40 anos de carreira e tem aquele ator que está começando. No primeiro ensaio, todos eles são iguais porque todos eles estão ocupando o espaço do não sei. Foi exatamente essa expressão que ele usou. Porque a primeira coisa que o teatro tem é um vazio e um silêncio. E o não sei. Então, quando você se dispõe a isso, para mim isso já é uma aula. Porque eu tô aqui, né? Eu comentava com você, eu perdi no palitinho para o meu sócio, né? Então eu vim para frente da câmera, onde o meu natural é estar atrás da câmera. Mas não sendo possível evitar, ou sendo uma possibilidade, sendo um convite para onde a onda está nos levando, então a gente faz a devida adequação, cuida da voz, né? Faz um pequeno aquecimento, levanta a pauta, se observa, aprende a se observar na terceira pessoa, grava uma vez, não se culpa, se percebe, preciso melhorar minha dicção, falar um pouco mais devagar, piscar um pouco menos, você vai realmente reaprendendo. E quando eu convidei você e você trouxe isso, eu falei, cara, isso está na mesma frequência, está junto. Quem está nos assistindo aqui, basicamente são dois tipos de pessoas. Tem uma pessoa que conhece o Rogério, né? Os amigos, é um profissional de longa carreira, extremamente bem relacionado, então certamente está chegando dentro da tua bolha, né? Esse termo que usam também bastante, né? Mas tem gente que também, como curiosos, ou que são de outras bolhas, ou que em algum momento no futuro, quando nós dois não estivermos mais aqui, estão curiosos a saber quem são essas pessoas, não tem essa ficha. Eu vou mais ou menos passar rapidamente, só para dar uma ambientada. O Rogério Mainardes, já há algum tempo, ele é um especialista em marketing, de uma forma macro, né? A primeira formação dele é em Direito. Eu fiz certo o dever de casa? Direito. Esse menino aqui, natural de Castro, no Paraná, é isso mesmo? É isso. Olha como é importante fazer uma pesquisa. Está em Curitiba já quase que a vida inteira? Desde a época de estudante? 45 anos. E ele permeou na carreira profissional dele. Eu fui conhecer ele há pouco mais de 30 anos, ele já na área de marketing, mas atrelado à questão da educação, de um grupo educacional, né, do grupo positivo, de uma forma muito forte e de uma forma, naquele momento, 30 anos atrás, muito vanguarda. Quando eu conheci o Rogério no projeto das videoaulas do TV Positivo. Da TV Positivo. Da Positivi, há 30 anos atrás, que era extremamente vanguarda, né? Hoje extremamente inevitável, né? A gente está aqui decorrente disso. E ele também passeou em outras instâncias na área política, junto à gestão do governo do estado do Paraná, durante a gestão Jaime Lerner, né? Isso. Depois, no maior grupo comunicacional, né, paranaense, que é o grupo da RPC, era GRPcom que falava na época ou não? GRPcom é agora. Na época era RPC. RPC, a antiga TV Paranaense, Canal 12, e o grupo todo, Gazeta do Povo e todo o projeto ali. Mas sempre muito presente, muito atuante e sempre voltando para a questão da educação. A educação, a cultura, também é autor na área da arte. Como é que você passeia nisso tudo? Você sofre com isso tudo ou isso tudo é prazeroso? Acho que é tudo muito prazeroso. Uma vez eu vi um médico falar, perguntaram a ele, foi o Dr. Zerbini, que fez o primeiro transplante de coração.
E tem uma entrevista com ele que perguntaram para ele como é que ele se sentia ao fazer o transplante do coração. E ele disse o seguinte, que ele se divertia, ele e a equipe dele. Falaram, como você se diverte? Ele falou, não, o coração é um músculo, né? Onde eu tenho que, na hora, tratar como qualquer outro órgão ou qualquer coisa. E falou uma frase assim que eu não esqueci. Ele falou, nunca confie num profissional que não se diverte quando está trabalhando. E isso, para mim, foi uma coisa marcante, a fala dele. Mas eu sempre me diverti muito. Para mim, sempre foi muito prazeroso todo esse processo. Quando você fala do marketing educacional, eu construí a minha carreira, grande parte dela dentro do Grupo Positivo, mas o marketing educacional, eu vejo que algumas coisas aconteciam já quando eu estava no colégio, né, ali na fase de 13, 14 anos, e que eu queria que o meu colégio fosse o mais bonito. Eu tinha um orgulho da minha escola. Eu comandava a fanfarra, eu montei um jornalzinho para fazer a formatura, para a gente arrecadar dinheiro. E esse jornal acabou circulando 25 anos na cidade e se tornou o veículo oficial, o órgão oficial do município. Isso lá em Castro? Lá em Castro. Como é que era o nome do colégio? O Colégio Estadual Major Vespasiano Carneiro de Melo. Então, esse fato de você querer, isso me trouxe uma experiência extraordinária, porque quando eu começo a trabalhar, eu comecei a trabalhar no Grupo Positivo porque eu fui pedir uma bolsa de estudos. Eu não passei no vestibular de medicina, que eu fiz aqui em Curitiba. Meu pai queria que eu voltasse embora para Castro. E eu estava apaixonado pela cidade de Curitiba, pelas oportunidades todas que surgiam. Eu fui pedir uma bolsa de estudos no curso Positivo e eles me deram um emprego que ficou 40 anos, né, 44 anos que eu atuo dentro do curso Positivo. Então, isso para mim fez, naquele momento, trazer toda a visão que eu tinha da escola, que era o meu colégio estadual, onde eu fui presidente do Grêmio, eu criei o jornal do colégio que circulava na cidade, porque eu achava que os limites do colégio, só os estudantes já deveria levar o jornal, daí já comecei a fazer impressão, já tive que conhecer uma gráfica, comecei a montar, e eu caio na publicidade porque precisava sustentar o jornal. E sustentar o jornal, eu começo a fazer anúncios, mas em Castro, a cidade na época, não tinha muito o hábito de fazer propaganda, simplesmente colocavam o nome da loja, da mercearia, do açougue, da loja de móveis. E eu, na realidade, comecei a criar algumas frases para diferenciar, inspirado até porque quando comecei a fazer o jornal, já não faz um pouco antes, eu arrumei um emprego para poder ganhar uma bicicleta, que minha família é uma família modesta, né? Meu pai trabalhava com joalheria, relojoaria, e minha mãe costureira. Então, bicicleta era uma coisa distante dos olhos. Mas se eu fosse entregar o jornal Estado de São Paulo, o Estadão, tinha na época, na cidade de Castro, tinham mais de 80 assinantes, eu poderia ficar com a bicicleta em casa. Então, eu fui trabalhar de entregador do jornal e aquilo me encantou. Eu abri o jornal, chegava aquele jornal de domingo, aquele classificados enorme e tal, e eu, por que a gente não faz isso aqui na cidade, né? E daí comecei a fazer isso no jornal. Você tinha quantos anos? Eu tinha 14 anos. E daí comecei a montar esse jornal, e fazendo anúncios, criando anúncios. Chegou um tempo que eu tenho, inclusive, essa edição até hoje, onde o meu jornal foi só anúncios. Tinha acho que 40 e poucos anúncios publicados em 8 páginas do jornal. Você fez um classificastro. Classificastro, exatamente. E isso me despertou bastante. Então, quando eu chego para começar a trabalhar aqui no Positivo, com 19 anos, eu trago essa experiência, que era possível fazer um jornalzinho dos alunos, que era possível fazer o jornalzinho dos alunos ir para a cidade, né, sair dos muros da escola. Eu começo a pensar em criar materiais, né? E daí me dá uma oportunidade de viajar pelo Paraná. Aí eu começo a trabalhar já de relações públicas no segundo ano que eu trabalho e saio viajando pelo interior, começo a conhecer o Paraná de outra forma. Então, entrar, conversar nas escolas, doar material didático e tal, fez com que eu começasse a criar uma cultura diferente na área de comunicação do próprio Positivo. Que até então tinha as campanhas publicitárias ali da
da agência da PAZ, que era a época agência de publicidade, uma agência maravilhosa, aí, com grandes nomes, né? Que teve como... tiveram ali a primeira Lema Propaganda, que tinha Paulo Leminski, Rita Mozo, Paulo Vítor, João Carlos Bevenuti, Paulo Vítor. Então era um time, Paulo Leminski, né? Também é redator. E aí eram campanhas que eram entregues e veiculadas. Mas faltava essa área de relacionamento, de humanidade sobre isso. Embora as mensagens eram maravilhosas, né? Tem uma nova fase que o Positivo inicia aí na comunicação educacional brasileira, onde vem muita emoção, uma linguagem com bastante emoção, mas que encontrava uma certa frieza na hora que você chegava. Então eu começo a trabalhar isso, até ficar de plantão numa mesa, na sala de matrículas e tal, atendendo as pessoas. Então, nesse atendimento a pessoas, a gente começa a ter outras conversas, além do material didático. Era saber onde o aluno ia morar, com quem que ele ia morar, fazer uma relação de pensionatos de Curitiba e começa a ampliar o serviço. E isso, no marketing educacional, acaba se arrastando, que pedem que eu fique não somente com o curso positivo, comece a responder pelas escolas. E aí vai ampliando isso, quando eu também descubro os eventos, que na realidade na minha infância era participar dos Jogos da Primavera, fazer o desfile de 7 de setembro, fazer um campeonato interno como presidente do Grêmio. Eu trago essa experiência sem nenhum conhecimento, mas muito intuitivo. Eu passo a fazer a Olimpíada Positivo, o Festival Esportivo Positivo, começo a criar a Caminhada Positivo pela Natureza, Semana Positiva do Meio Ambiente, e isso começa a chamar a atenção da cidade. Então a gente tem uma época, que eu diria para você, de grande liderança do positivo, um processo que me leva a conhecer o Jaime Lerner, onde o Jaime Lerner era prefeito de Curitiba, e a gente começa a plantar árvores na rua Padre Anchieta. Hoje eu passo ali e vejo aquelas árvores enormes. Eu tenho fotos do Jaime Lerner comigo, com as crianças, plantando árvores na rua Padre Anchieta. Isso também constrói uma amizade minha com o prefeito, que se arrastou até o falecimento dele, né? E que depois ele me chama para sair do positivo e ir para a superintendência de marketing do governo dele, no primeiro governo estadual. E isso me reforça também o conhecimento do Paraná. Porque uma vez, quando eu era Relações Públicas do Positivo, eu viajava para mais de 180 cidades em busca de alunos. E nós tínhamos, eu comento isso, que a propaganda do Positivo só tinha um cartaz com a foto dos professores e dizia: ensina melhor quem ensina com o coração. Que para mim essa frase até não tem a comprovação da autoria, mas eu acredito ser do Paulo Leminski, como redator, e era isso a propaganda do Positivo. Então eu viajava com esses painéis, com esses cartazes, colocava em salas de aula no interior, colocava isso nos postes da cidade. Então de dia eu visitava e à noite eu tinha uma panela de cola que eu deixava a cidade fantasiada e vinha embora. Então eu passava de uma cidade para outra, fazia isso, de dia eu passava, conversava, visitava rádios e tal. E quando o Jaime Lerner me convida a vir para o governo, eu tinha 34, 35 anos, e eu saio do Positivo e vou para o governo. Eu tinha esse conhecimento do Paraná, dos municípios, e isso me aumenta muito mais, porque acompanhar o governador, fazer junto à Secretaria da Comunicação, esse trabalho me faz com que eu passe a conhecer todos os veículos de comunicação que atendiam o Estado. Esse é um processo que aconteceu gradativamente, né? Até que, quando eu volto ao Grupo Positivo, o Jaime pede que eu fique numa consultoria pessoal para ele, e a gente passam 5 anos, e a Rede Globo seleciona um profissional aqui no Paraná, e o Dr. Francisco Cunha Pereira me chama também, Guilherme e Ana Amélia, os filhos dele que assumiam o controle, e eu vou para a Rede Paranaense de Comunicação, acumulando uma experiência de conhecimento do Estado do Paraná como um todo, e conhecendo também a parte da educação de uma forma bastante forte. E aí eu vejo... Não sei se eu estou falando demais. Não, imagina, você não está nem perto ainda do que eu tenho para arrancar de você aqui. Eu vejo que a comunicação e a educação têm muito a ver. Uhum. Né? Não existe educação sem uma boa comunicação. E não pode haver comunicação se ela não tiver um fundamento educacional, se ela não tiver um fundamento de educar, de formar. Né? E eu tento até
levar isso de uma forma bastante diferenciada para a RPC, que a gente cria a RPC, a Rede Paranaense de Comunicação, como grupo, unifica todas as marcas, né, numa só, que são todas a RPC, traz os jornais, a Gazeta do Povo, para baixo desse guarda-chuva, a RPC, hoje já é RPCom, né? E a partir disso a gente começa a fazer um trabalho diferenciado, que é a pergunta que eu faço é o quanto a gente está saindo das telas, quanto a gente está saindo do papel para levar notícia. E mostro ali na Rede Paranaense, e na época com bastante entusiasmo do Dr. Francisco Cunha Pereira, que era, nós precisamos nos relacionar mais com a sociedade, nós precisamos ir ao interesse da sociedade, nós precisamos lutar por alguma coisa, por uma causa. E essa causa é o Paraná. Então define-se ali os valores da organização, né, a grande missão da Rede Paranaense como promover o desenvolvimento da nossa terra e da nossa gente. E quando a gente cria isso numa sala entre diretores, jornalistas, áreas comerciais e tal, e em comum todos dizem o que o jornalismo faz. Ele promove o desenvolvimento, porque ele aponta problemas, ele aponta soluções, ele discute, ele faz análise crítica, mas como que a gente vai fazer isso acontecer? E aí começam algumas coisas que eu tive a felicidade de ter esse projeto aprovado pelo Dr. Francisco ainda em vida, que foi criar o Fórum Futuro 10 Paraná. Então a gente sai, a emissora, os jornalistas, todos saem das redações e vão sentar na mesa com os representantes da população para discutir quais seriam as soluções, como isso poderia acontecer. E o Fórum Futuro 10 foi base para uma série de coisas que aconteceram, de liderança. Nós tivemos na oportunidade, o presidente, foi o primeiro mandato do presidente Lula, nós trouxemos o presidente Lula ao Paraná e entregar para ele um documento do que o Paraná precisava. Participaram ali 5.070 líderes regionais. Então são algumas pessoas que me agregaram muito em termos da minha carreira. O professor Belmiro Valverde foi meu consultor até para discutir foi presidente do Bamerindos, em termos de planejamento estratégico, eu acho que é um nome nacional ou internacional até, sobre a visão que ele tinha. Ele que escreve o livro lá do O Brasil Não É para Amadores. Né? Uhum. Então eu tive a felicidade de conviver, discutir coisas com ele. Depois, com o Dr. Francisco, a mesma coisa, uma personalidade do Estado, né, fez, ver os ensinamentos que ele dava. Então, eu sempre estava aberto a aprender a visão com o Ouro Visto, né, que hoje é senador. Eu tive a oportunidade também de coordenar a campanha do Ouro Visto, e foi a campanha, maior votação na história do Senado aqui no Paraná. E aprender com esses grandes líderes, Jaime Lerner, Dr. Francisco, Belmiro, o Ouro Visto, os sócios do Grupo Positivo, ali, o professor Renato, o Cichares, né? São pessoas, Samuel Lago, são pessoas que eu convivi e que cada encontro era um aprendizado. Se você está aberto para isso. Eu lembro do Dr. Francisco, um dia que eu fico muito nervoso com as atitudes do governo Requião contra as emissoras e o jornal Gazeta do Povo, e eu vou até ele dizendo que nós precisamos fazer alguma coisa. Não pode um governo estar fazendo isso contra um veículo de comunicação da forma que está acontecendo. E o Dr. Francisco arruma a gravata e fala assim para mim: meu filho, os governos passam, a Gazeta do Povo e a Rede Paranaense não passará. Se acalma, ele falou assim, deixa. E foi, na realidade, o que aconteceu. Né? Hoje você tem a Rede Paranaense ainda batalhando com uma série de mudanças, como todos nós, profissionais de comunicação. Está aí com a Gazeta do Povo Digital, entrando para o Brasil, né? Tomando suas posições. A Rede Paranaense aí com a Rede Globo, mídia de massa e tal, mas sobreviveu. Né? E a gente vê essa liderança que fazia aqueles personagens todos que estavam naquele governo, onde estão, né? Eles ficarão na história? É difícil de saber, né? Mas são coisas assim que a gente vai aprendendo. De cada um deles que eu convivi, eu tenho uma lembrança boa. Né? Do Jaime Lerner, por exemplo, nós entramos, quando ele cria a Universidade do Professor,
Eu sento na mesa do Palácio do Governo e traz pedagogos de todo o Brasil e da América Latina. Uma mesa com 50 pessoas, mais ou menos, e eu e o governador para apresentar a análise que eles fariam. Todos eles apresentaram problemas, dizendo assim, governador, não podemos fazer capacitação de professores no número de 1.000 professores por semana, porque a pedagogia exige que seja mais lento, que seja... Passava a palavra para o outro e o Jaime não falava nada. E eu fiquei nervoso ali, todo mundo falando de tudo que é jeito, que não daria certo, que aquilo era impossível, porque experiências da França, experiências da China, experiências da Colômbia não tinham dado certo. Aí eu já me pergunto se mais alguém queria falar alguma coisa. Aí todo mundo, não, governador, ficaram quietos, porque ele não se manifestava. Ele falou o seguinte, se tudo que foi feito até hoje não deu certo, nós não temos nenhum motivo para não fazer. Nós vamos fazer dar certo. Foi uma coisa maravilhosa. Do Ouro Visto eu trago também uma experiência fantástica. Assim. Eu resolvi fazer um festival de música em Curitiba, chamado Festival Música Viva, e esse festival tomou uma proporção muito grande dentro do Colégio Positivo. E a coisa foi tomando, e eu fiz uma parceria na época com o Leonardo Petrelli, da Rede Independência, começava a colocar, e fizemos chamadas todas, e resolvi fazer o festival na rua, na Avenida Batel, um palco, apresentação da aluna Letícia Sabatella, era uma coisa maravilhosa, né? O talento dela, era uma coisa já brilhava naquela época. Foi 87, 88, eu lembro disso. Eu estava assistindo lá na Batel. E foi uma coisa assim maravilhosa. Tiveram na Avenida Batel mais de 15 mil pessoas. Eram pessoas no muro ali daquela praça. Passava da Ângelo Sampaio, a Copel ali, e ia até quase a pracinha do Batel, e tanta gente que veio assistir. E aí passa, né, foi feito. No outro ano eu fui muito mais entusiasmado para fazer uma coisa ainda maior do que tinha. A repercussão foi fantástica e tal. E a gente fecha o apoio daí com a Rede Globo para criar o festival. E a Globo começa as chamadas e a gente começa até a aprender a fazer animação no estúdio da TV Paranaense Canal 12, onde se usa os bonequinhos e tal. E fizemos um personagem com guitarra e tal. E foi uma coisa maravilhosa, assim, os bonecos falando e tal. E deu uma... Aí chega, era a época da eleição do Collor, e eu contrato toda a estrutura de som do Collor, que ele iria fazer um comício em Maringá, fazia e trazia para cá. Na época, o investimento era de $100 mil, era coisa com R$500 mil hoje, né? E aí começa uma greve contra a escola particular, mensalidade e tal, e começa a receber mensagens dizendo assim, Positivo não baixa a mensalidade, mas gasta com cultura, né? Com evento e tal. As pessoas não percebiam a dimensão do que tinha aquilo, de uma escola montar o palco para os seus alunos brilharem, os alunos subirem ao palco, né? E mostrarem ali toda a sua arte, o seu talento, a sua vontade, né? Uma vez que você bota um aluno no palco, ele fala para 15 mil pessoas, nunca mais você consegue tirar esse aluno de cima do palco, né? Ele vai querer repetir aquela experiência. E esse era um princípio da gente fazer. E aí começa a greve, uma série de coisas. Chegam os caminhões com os carros de som do Collor, que tinha saído de Maringá, vem para cá para instalar na Avenida Batel, precisava polícia, segurança, tudo mais, e dizem que vão fazer uma manifestação no Festival de Música. E eu vou com o Ouro Visto para falar com eles, porque eu não sabia o que fazer. Realizo ou não realizo? Se eu realizar e tiver um protesto que chame a atenção do Brasil sobre isso, né? Como é que ia discutir sobre isso? E o Ouro Visto fala para mim, cancele. Eu falei, não posso, professor. Nós já gastamos $100 mil. E ele fala para mim o seguinte, eu prefiro saber que eu tenho um prejuízo de $100 mil do que você fazer e eu não sei quanto será o prejuízo. E eu cancelo, por um aviso na Rede Globo, que não haverá mais o festival. E abafo a história da apresentação. Então é um aprendizado assim, porque muitas vezes você pensa no que você fez, mas não pensa no que pode acontecer. Então, às vezes, realizar o prejuízo é algo muito mais ponderável, né? Que você consegue
Ele me ensina. E na vida a gente faz muitas coisas dessas. Diz assim, nossa, mas eu já investi, mas eu já fiz, eu já comprei uma máquina, né? E de repente você não vê que ir para frente, né? Esse tem um pensamento bastante dos judeus, né? Que diz assim, é mais fácil realizar o prejuízo naquele momento, saber quanto você perdeu, né? Do que você continuar e não saber o quanto você vai perder. Essas são coisas que eu trago assim para a vida toda dessa convivência com esses grandes líderes. Esse custo operacional, né? Quer dizer, é um custo não previsto, mas considerado, né? As circunstâncias, né? O imponderável que se impõe. É impressionante, né? A gente ter a chance de aprender mesmo com aquilo que pode ser entendido por outros como um fracasso, a não realização. Mas essa, na verdade, não realização, ela realiza uma outra coisa, né? Esse momento, essa história de mais de 30 anos atrás, vem contar uma outra história hoje, né? E eu quero fazer um pequeno corte na tua trajetória, porque eu lembro de uma frase de algum pensador bem mais inteligente do que eu, que ele falava assim, tudo uma questão de vontade política. Se tem algum político assistindo isso aqui, por favor, presta atenção nisso. Tudo é uma questão de vontade política. Por quê? Porque você olha pela polis, né? Eu sinto já há algum tempo, isso sempre foi sentido, hoje talvez um pouco mais forte, né? De que o agregar valor, muitas vezes, ele não é mensurado na planilha, no Excel, né? No custo, do centro de custo. Ele tem um outro valor, que é esse valor humano, que tangencia e permeia a tua trajetória, né? Você veste isso sempre com um resultado financeiro, né? A necessidade, o combustível é um resultado financeiro, você está falando de empresas, você está falando de salários, está falando de ganhos, mas o intangível, o valor humano, esse coração que passa pelo positivo, o transplante de coração que você cita, essa parte humana que passa pela cultura, pela arte, pela música, pela literatura viva, né? Pelo teatro, pela performance num professor, muitas vezes, ela é uma performance quase teatral, ela vai contar uma outra coisa. Então, isso tudo que vai cobrir, ela atravessa a tua vida, tua trajetória. E os momentos com que eu fui encontrando você, né? Eu encontrei você lá no primeiro momento nas videoaulas do Positivo, por uma outra pessoa. Encontro você depois, mais tarde, quando eu trabalhava numa agência, e você do grupo na RPC. Mais tarde, fui encontrar você de novo com o projeto do Ziraldo. Depois, nos encontramos de novo no projeto do Ouro Visto. Para mim é sempre uma alegria, porque parece que toda vez que o nosso caminho se permeia, tem um brilho acontecendo, se não entre nós, mas para quem está vivendo isso, né? Tem uma resultante muito boa que muito me agrada na minha trajetória, no meu currículo. A ponto de eu poder falar assim que parte daquilo que eu estaria lendo, caso você não estivesse aqui, eu estaria lendo um pedacinho da minha história. Eu quero acrescentar mais isso. Eu quero que você me traga um pouco mais esse teu olhar, que eu considero inevitável, porque ele é inerente a você, ele está dentro de você. Esse cuidado com a cultura, com a arte. Você tem um fogo de autor também aí, muito forte, né? Você já assinou livros, já assinou peças de teatro, já assinou textos, né? Por uma demanda, às vezes é externa, ou é sempre interna, ou tem a graça de ter as duas coisas juntas. Ah, que beleza, vão me pagar para eu fazer uma coisa que eu tenho vontade de fazer. Às vezes não é pagar, não é isso. Eu sempre sou provocado por algumas coisas, mas ela sempre caminha com o olhar do marketing, da ação no mercado. Traduzindo a palavra marketing, é ação no mercado. Então, digamos, quando você fala de autoria, né, de algumas obras que eu fiz, muitas delas não são assinadas por mim, outras eu tive, são ideias que podem resultar num trabalho de marketing. Na parte da educação, o Positivo me provocou muito para isso, a Rede Paranaense me provocou, me chamou, até o meu grande amigo Ziraldo diz que existe duas coisas: as pessoas nascem com um talento, mas às vezes não têm a vocação. A vocação é o chamado. Então, quando a vocação chama,
e você tem o talento certo, acontece o sucesso. Muitas vezes você tem talento para alguma coisa, mas o chamado é para outra coisa. E muitas vezes você é chamado e não tem o talento para aquilo. Então, esse encontro, quando a vocação encontra o talento, você é chamado para algo que você gosta, que você tem a capacidade, né? Aquilo que está dentro de você se solta, sai, né? E comigo aconteceu isso com relação ao positivo. Muitos momentos, muitas campanhas, muitas ideias, e você trabalhou em várias delas, elas vinham como o chamado, me colocaram numa função, que eu começo lá como relações públicas, e eu adoro conversar com pessoas, eu adoro me relacionar com pessoas, conversar, ter interesse. Eu acho que aprendi a ouvir bastante na minha vida, que é mais você ouvir do que falar. E eu ouço as pessoas, eu ouço, né, para o interesse até que eu tome uma posição. E aí, quando eu tomo essa posição, eu vou para executar aquilo que eu vou ser capaz de me responsabilizar, até o ponto de dizer assim, eu vou fazer isso. A determinação surge aqui, né? A perseverança surge. São valores que estão dentro de você, que quando você diz assim, poxa, eu vou fazer isso, eu vi que é legal fazer isso, é isso que precisa a sociedade, a empresa, o negócio, ou eu mesmo. Então você determina e vai fazer. E você falou uma coisa aqui da arte a política, né? A política é a arte de administrar, né? Então você estabelecer a política, todos nós, o ser humano é um ser político, né? Porque ele tem que cuidar, no mínimo, da sua vida, né? E aí estabelece policies, né? Políticas que podem fazer as coisas acontecerem e você viver da melhor forma possível. E quando um sujeito se candidata ou vai para uma administração, ele está sugerindo, né, uma gestão pública, sugerindo as alternativas para a administração, para cuidar do país, para cuidar da cidade, para cuidar da empresa, seja o que for. Então, o ser humano tem que viver com a política, tem que entender a política, tem que exercitar a política, né, de preferência em prol do bem comum, né? Porque hoje nós não temos essa visão clara. E a comunicação, o que ela é, né? É a arte de tornar comum. O que você quer tornar comum? Então, você trabalha na comunicação, e eu digo, na administração você precisa comunicar bem. Por isso as empresas, os dirigentes de empresas chamam as agências de propaganda ou os profissionais de marketing, para que eles ajudem a comunicar aquilo que ele tem na cabeça, que muitas vezes não consegue. Então, nessa minha experiência, nessa visão da minha vida, eu sempre levei bastante em conta essa compreensão do que eu vou fazer, como eu vou fazer. O que eu vou fazer, eu preciso ouvir antes, eu preciso conhecer para saber. Depois eu faço por como e como vou realizar. Acho que eu me perdi na resposta para você, não? Vou fugir, né? Não, é que você entra num fluxo de raciocínio que tem conexões. Ele vai caminhando, né? Porque a pergunta que eu fazia era a tua questão autoral mesmo sobre isso tudo. Não, exatamente. Daí, porque, olha só, a tua fala, ela entrega uma coisa que é o seguinte: você vai se escondendo por baixo de todo um projeto maior, né? Mas, na verdade, o que eu quero puxar é o autor. Eu quero que você venha para a superfície. Não, é isso que eu falei. Foi essa provocação que as empresas me fizeram. Por exemplo, quando eu entro como autor e as pequenas obras que eu fiz, elas trazem muito do pensamento da minha experiência, mas que a escola precisaria. Então, eu crio, por exemplo, a lenda do Quero Quero. Né? Ela foi baseada no quê? Precisava daquela pressão do mundo do marketing, né? Que você precisa entregar alguma coisa, a criatividade não vem. E eu passo a criar ali, chamar o Retamoso e todo mundo para criar a lenda do Quero Quero. Mas a lenda do Quero Quero, por exemplo, foi uma experiência que eu tive com os meus filhos, que eu chegava em casa e eles só falavam quero. Pai, eu quero ir no shopping. Pai, eu quero isso. Pai, quero aquilo. Pai, eu quero aquilo. Eu falei, pô, vocês parecem um quero-quero. E aí eu crio uma história, eu faço a narrativa da história, mostrando que você precisa querer para você, mas querer para os outros também. Então as pessoas têm que ser quero-quero, né? E hoje você entra na internet, você vê a lenda do Quero Quero, aí tem teses de trabalho, universidade e tudo mais com a lenda do Quero Quero. E foi uma obra que acabou acontecendo, né, em nome do positivo. Ninguém sabe que a gestão e a coordenação da equipe toda que montou comigo
estava ali, mas foi uma semana das crianças que, de repente, chamou a atenção das escolas conveniadas do Brasil inteiro. Então, a Lenda do Quero Quero foi para 2.000 e poucas escolas no Brasil, e, de repente, era uma mensagem que eu gostaria de dar para a sociedade, entendeu? De que é preciso você pensar no outro, é preciso você também querer para o outro, é preciso você querer o bem comum, né? E aí acaba acontecendo. Outra coisa foi que eu pensei, não, poxa, vamos criar, por que a gente precisa estudar ou valorizar os líderes de outros países? Por que a gente não valoriza a nossa história? E eu tive aí até você veja como as coisas acontecem. Eu nasci em Castro e vivi em Castro, onde esteve Dom Pedro II. Então a minha professora ia lá, sempre contava que aquela casa dormiu Dom Pedro II. Ia na igreja e dizia, Dom Pedro II trouxe esse sino, né, que estava lá na porta da igreja e tal. Isso me criou uma imagem assim, de Dom Pedro II como, sabe, um personagem um imperador do Brasil, foi na minha cidade. Então a gente tinha um orgulho danado. Quando eu venho para a Rede Paranaense de Comunicação, Gazeta do Povo, eu vou ali no sebo ali da Praça Espanha, no sábado, e encontro o livro do Davi Corneiro, que conta a fantástica viagem de Dom Pedro II ao Paraná. Falei, puxa, isso todo o Paraná precisava saber disso. E aí criei um projeto que era em fascículos da viagem de Dom Pedro II ao Paraná. E isso aumenta, na época, assim, uma venda de mais de 3.000 exemplares por semana, né, quando a gente punha os fascículos, com patrocínio da TIM e da Caixa Econômica para isso. Então, reeditei a obra do Davi Carneiro, que estava lá, né, e que conta detalhes, assim, peculiaridades maravilhosas sobre a nossa história, a nossa cultura, né, que foi feito esse acesso. Aí eu volto para o Positivo, depois de 8 anos lá na Rede Paranaense. O Positivo me convida a voltar para estruturar a área de marketing. Eu falei, poxa, a gente precisa valorizar a história para essas crianças. Aí eu, novamente, pego... Para que nós precisamos fazer um teatro com o Pequeno Príncipe? O Santos Uperi e tal. Será que as pessoas imaginam como deve ter sido a vida de Dom Pedro II ao ver o pai e a mãe ir embora e deixar ele com 5 anos de idade, com 3 pessoas para cuidarem dele, se tornando o imperador do Brasil? Quer dizer, como foi a vida dessa criança? Então, sem muito detalhe da pesquisa, né, tal, eu crio uma história baseada na infância, né, com a liberdade que te dá a criativa de você for livremente inspirada na infância de Dom Pedro II. E aí pedi para pedagogos e pessoal acompanhar um pouco, professores de história e tal, contamos. Acabo criando uma peça de teatro, que O Pequeno Príncipe Brasileiro, e falei, poxa, isso aqui dá para chamar outras pessoas. Daí crio o menino que inventou o avião, sobre como teria sido a infância do Santos Dumont, para que um dia ele chegasse e dissesse, o homem pode voar. E descubro curiosidades maravilhosas assim do Santos Dumont, quando faz um brinquedo de as crianças brincando, roda e tal, cada um falava alguma coisa, e fala, um animal que voa, e daí tinha que falar, um falava morcego, outro falava, né, sabiá e tal, e ele fala o homem. E daí todos dão risada e saem correndo, dizendo, bobão, né? O homem não voa, o homem não voa. Pô, isso é um fato que aconteceu na vida do Santos Dumont. E ele acaba criando o avião. Então, crio essa segunda peça, né? Depois tive outras que acabaram acontecendo aí por problemas de Lei Rouanet e tudo mais, que foram patrocinados. Mas essas histórias levaram aí mais de 5.000 pessoas assistindo essas 2 peças de teatro. E daí acaba. Se você perguntar, é autor? Não, fui provocado pelo Positivo para criar um fato, para que falasse com o mercado e que isso agregasse uma instituição que pensa cultura, que valoriza cultura. Isso estava dentro do meu trabalho. E ela acaba essas coisas acontecendo. Como diretor de marketing do Sindicato das Escolas Particulares, 2 gestões atrás, eu falo para as escolas precisavam saber como levar a felicidade para as crianças nas escolas. E eu, baseado no exemplo da Disney, né, que a gente tem como qualidade de serviços, tal, a excelência da Disney, a Disney abre os portões todos os dias, milhões de pessoas do mundo inteiro chegam lá. O que eles dizem? Seja bem-vindo ao dia mais feliz das suas vidas. Eles dizem, você vai entrar aqui e vai ficar muito feliz e vai sair daqui feliz. As escolas deveriam fazer a mesma coisa.
Criança vai para a escola, não pode, tem que ser felicidade dentro da escola. Tem que puxar a alegria, né? Isso é marketing, porque aluno feliz numa escola traz mais alunos. Famílias felizes com a escola trazem mais alunos. E muitas vezes isso sai da comunicação, do veículo de comunicação, do investimento em publicidade e tal, e acaba acontecendo uma realidade. Então eu crio um projeto junto com a Daviane Chemin, que é uma psicóloga e especialista em recursos humanos. Conheço ela. Especialista em recursos humanos. A gente faz uma parceria e criamos a Felicidade, uma investigação apreciativa. E as escolas todas me apoiam, o sindicato apoia, e nós passamos o projeto a discutir com as crianças como é que eles poderiam ser felizes. E isso mergulha num detalhe que hoje eu estou usando até nas minhas palestras, que as crianças dizem assim, eu seria muito mais feliz na escola se o professor me desse bom dia. Coisas assim, diz assim, eu falo com o professor, ele responde entre os dentes, ele manda eu ficar quieto e não pergunta para mim o que eu queria, o que eu estava falando ou o que eu queria falar. Então surgiram coisas assim nessa pesquisa que a gente fez e foi para a família. Eles diziam assim, por que eu tenho que ver meu pai brigar com meu irmão? Isso me dá, chego em casa, vejo meu pai gritando com meu irmão, eu não quero ver aquilo, eu vou e me fecho no meu quarto e ponho meu som bem alto. E essa discussão foi uma riqueza tão grande, a gente usou uma metodologia da investigação apreciativa que culminou da gente reunir 700 pessoas no Paraná Clube para a gente passar um dia conversando. Em cada mesa, a gente colocou pais, alunos e professores. E eles tinham a oportunidade de conversar como é que a relação estava acontecendo. Só que o aluno não ia falar com o pai dele, ele ia falar com o pai do outro. Ia falar com o professor que ele não conhecia, que era de outra escola. E isso de uma forma anônima. E nós resgatamos isso e acabou saindo um livro que foi distribuído a todas as escolas do Paraná, que é a Felicidade, uma investigação apreciativa. Então, eu me torno autor num processo desse, mas com uma alegria enorme para quem tem filhos, netos, como eu tenho, de saber como é que essas coisas acontecem. Onde é que elas... Né? Por que as coisas às vezes não dão certo? Todo mundo quer ser feliz. Você nasce e morre buscando a felicidade. Mas você pode fazer momentos felizes na tua trajetória. Você pode fazer momentos felizes na tua aula de matemática, você pode fazer momentos felizes na aula de química, mesmo eu detestando química, mas eu posso gostar daquele professor. E isso tem feito hoje, agora recentemente, fiz uma palestra em São Paulo para professores, mostrando que precisa interpretar o que é solidariedade, né? O que é boa-fé, o que é o respeito, o que é a humildade, para você exercitar isso numa sala de aula. O professor tem que ser humilde, né? Ele tem que olhar para o aluno com a humildade de que, pelo menos, saber que o aluno tem seu pensamento próprio, ele tem sua vontade. E aí, quando você ouve, você é capaz de contornar e mostrar a esse aluno, né, como você pode melhorar, ou o aluno confiar em você porque você ouviu ele, né? Então, essas coisas são manifestações de solidariedade. Eu aprendi muito nessa obra lá, nesse trabalho com o Sindicato das Escolas Particulares do Paraná. E tento aplicar isso no meu trabalho, tento aplicar isso na mensagem. Hoje eu tenho essa felicidade de trabalhar no marketing educacional, atendendo escolas em São Paulo, atendendo escolas aqui no Paraná, e o próprio curso positivo, onde eu respondo pela direção de marketing ainda, formas de transmitir isso. Isso me deixa feliz. Me deixa feliz e eu ainda ganho meu sustento, né? Então eu acho que essa é um caminho. Acho que desviei da pergunta tua de volta, né? Você está dentro. Aliás, você não só está dentro da pergunta, como você está respondendo a pergunta que eu ia fazer. Que já não é uma pergunta mais, já é uma afirmação. Você parte. Inclusive, eu vou rapidamente aqui, sem provocar nenhum intervalo, eu vou abastecer você. Porque a gente gera energia. E energia gera calor, e calor dá sede. Quando a gente fala bastante, tem que hidratar. Você, como palestrante, deve beber muita água também durante as palestras. Eu bebo bastante. É importante, bebam água. Só os coaching. Água, chopp. Olha que engraçado. Você é um investigador. Eu fiquei tentando entender, já não hoje, já outras vezes, aonde que está a sua digital na sua obra.
no seu trabalho, obra que eu digo na sua trajetória. E você me entregou essa resposta quando a gente começou esse bate-papo, que é com o não sei. Então, a tua presunção pela ignorância, em favor da ignorância, te permite investigar. Vamos descobrir, vamos atrás. E isso também é uma coisa que atravessa. O José Salib, que hoje é o fundador da HSM, é um grande amigo meu, mas um dia a gente estava muito preocupado e fomos fazer um trabalho juntos. E daí eu falei, pô, Salib, eu não falo fluentemente inglês. Ele falou, e daí, qual é o problema? Daí eu falei, não, o problema é que eu não... Não, todos nós somos ignorantes em alguma coisa. Então, a ignorância, ela predomina sobre todas as coisas. O problema é que algumas pessoas acham que sabem tudo. Né? E você encontra isso muitas vezes nos clientes, nos parceiros e tal, que querem ter a dimensão de tudo. Então, eu discuto fortemente aquilo que eu sei, o que eu aprendi. E às vezes eu tenho uma resistência. Algumas pessoas trabalham comigo e dizem, não, ele é meio radical. Eu sou radical naquilo que eu assumo a responsabilidade, que eu estou vendo como deve ser feito, ou quero fazer daquela forma. E às vezes alguém que não sabe, não tem experiência, acha que deve fazer de outra forma. Então a gente acaba às vezes tendo essa batalha, mas eu sempre fui muito firme em relação a isso. Dizer, pô, o risco é meu, eu acredito que isso vai dar certo e vou lutar até o fim para dar certo. Então eu assumo isso. Mas eu respeito aquilo que eu não sei. Então você poder saber, poxa, você entende muito mais de vídeo, de som, de coisa, eu não vou me meter a dizer para você como deve ser. Eu quero que você me diga como deve ser e eu vou me orientar para você. Mas você vai me dizer como que você quer. O que você quer ver, certo? Mas tem muitos profissionais que acabam dizendo assim, não, faça de tal jeito. Eu já trabalhei com pessoas que me contrataram, que eu apresento, agora mesmo estou com um problema seríssimo com um cliente, onde ele modifica totalmente a estratégia de marketing, ele modifica totalmente os layouts e tudo mais, eu não quero trabalhar com essa pessoa. Então eu não sou radical. Se ela acha que pode, me contratou, está me pagando para usar a minha experiência, minha visão, e eu estou colocando meu nome à prova para isso, o meu trabalho à prova para isso, de que as coisas vão acontecer, eu faço há mais de 40 anos isso, e tenho, graças a Deus, tido um resultado muito positivo em relação ao trabalho que faço, e de repente alguém que não fez, não tem a dimensão, não entende da comunicação, resolve fazer algumas coisas. Então, toque seu trabalho e não me chame. Eu não quero me frustrar no meu trabalho, porque a energia que vem para mim é da felicidade em realizar. Eu sou um fazedor, eu sempre fui fazedor. Minha mãe diz, não, você acha que em Curitiba, eu não conhecia a cidade, mas pego o ônibus e venho a Curitiba para imprimir na gráfica Literotécnica, aqui na Alferespoli, na editora Literotécnica, que era uma gráfica que fazia por um preço barato e tal. Eu vou lá e provoco a gráfica de Castro, porque era a única gráfica, a Kugler Arts Graphics, que existia na cidade. Eu venho e faço o jornal e a gráfica de lá, pô, o jornal da cidade sendo impresso em Curitiba, a gente com a gráfica aqui, eu faço 6 edições e ele me chama. Diz assim, não, vamos fazer aqui. Fica chato o jornal de Castro aqui ser impresso numa gráfica que não é de Castro. E aí eu consigo uma parceria que depois toca o jornal offset e tal, muda totalmente. Mas esse processo que eu aprendendo a fazer vem da tua casa. Vem da minha mãe dizendo, não, pega o ônibus, vai lá. Fiquei até detido uma vez na rodoviária aqui, porque o juizado de menores eu vim sem autorização. Então eu vinha... Na época você tinha que apresentar para viajar sozinho e tal. Eu passo uma noite no juizado de menores, sem saber como sair dali. Né? Mas meu jornal estava negociado, feito, pago, e eu fico dormindo na ferroviária. O jornal estava realizado. Né? Então, eu acho que são algumas coisas que a gente carrega que vão formando a tua personalidade. E é muito legal a gente chegar na idade que a gente está e poder olhar sobre o todo, ver o que é importante e o que não é importante. Você perguntou onde está o meu sinal. O meu sinal está dentro de mim, a minha maior obra está dentro de mim. É a felicidade e a realização das coisas que eu fiz. Se vai ficar meu nome, se não vai ficar,
Isso não tem tanta importância. Eu acho que isso são coisas que... a vaidade, né? Algumas coisas, não vou assinar, não vou assinar. Poucas vezes eu assino isso. Mas o importante é que fica aquela marca de quem fez ou não fez, a referência acaba acontecendo. Mas se não acontecer, ela deu o resultado, atingiu o objetivo, isso é a coisa mais importante. A gente está caminhando para os finalmente, mas eu não posso deixar de fazer 2 perguntas. 3, se você me permite. A primeira é, você como estrategista, você sabe de antemão quando que um projeto vai acabar? Você tem ideia? O projeto vai durar isso e aqui é o fim dele. Você tem geralmente, isso ou isso varia? Varia. Geralmente o limitador de uma estratégia é os recursos, né? Você ter, principalmente no nosso mundo, é a verba. Mas eu sempre lutei para que os resultados aconteçam independente desse limitador recursos. Os empresários que já me contrataram sabem disso. Eu vou à luta para que as coisas aconteçam. Agora mesmo estamos fazendo uma ação no litoral do Paraná aí que, pelo recurso, não vai ter a ideia da dimensão do que vai acontecer em janeiro, fevereiro, em Caiobá e Guaratuba. Por quê? Eu estou indo para lá para procurar parceiros locais que possam me ajudar a diminuir o custo. Então, estou envolvendo isso e fiquei mais feliz ainda porque a ideia nasceu dentro de uma estratégia que era colocar uma marca de um cliente muito viva e presente no verão do Paraná. E à medida em que isso aconteceu, eu consegui ainda trazer um recurso para ajudar projetos solidários lá no litoral do Paraná. Então, a gente vai estar estabelecendo uma parceria que possa angariar dinheiro para o projeto Praia Limpa, ação de saúde, alguma coisa assim. Então, ainda não posso relatar para você já, mas você vê, daí a estratégia acaba de algo que poderia ser só uma propaganda, só uma promoção de uma marca, acaba estabelecendo um relacionamento onde a simpatia pela marca vai ampliar muito mais. Porque à medida em que as pessoas vão trabalhar usando a marca da minha empresa e vendo aquilo como uma ação do bem, a propaganda cresce, né? Se sustenta. Então, esse é um exercício que eu faço. Se você dissesse, respondendo a tua pergunta, quando vai terminar essa estratégia, eu não sei. Mas provavelmente os beneficiários dessa ação vão querer repetir ela no ano que vem. E vão querer repetir, e isso acaba virando uma tradição. Acaba acontecendo por mais anos, que era só para ser uma ação pontual no mês de janeiro, ela vai se estender para fevereiro e ela vai deixar marcas para que possa acontecer no próximo ano. Isso ressoa dentro de mim muito forte, porque a gente chama isso, por mais que seja uma estratégia de negócios, né, com ganhos pecuniários, né, com lucros, né, o legado ele é cultural. Né? Então, de novo, a gente volta para a cultura. E você utilizar recursos locais, eu tenho um pouquinho desse sangue bairrista. Me dói quando às vezes você chama alguém de fora para compor um time, precisa de algum recurso que não esteja ao alcance ali. Eu gosto de fomentar isso. É claro que às vezes você não tem perto de você, mas é legal você fomentar isso. E um dos legados culturais, diretamente culturais, por exemplo, numa ação que aconteceu, que teve um período até longevo, mas infelizmente ele acabou, só que o resíduo cultural segue, foi o projeto dos Casos e Causos na RPC. Tem teu DNA ali também. Tem. Quando eu tive a honra e o privilégio de poder dirigir, produzir, escrever alguns dos curtas-metragens, que me trouxeram muita alegria, muita satisfação mesmo. Eu lembrei disso quando falaram de você, do Vandelino, né? Como fomentadores disso, que era aquilo que era para ser só um negócio financeiro, né? Que tem essa coisa do paranaense, né? da cultura. Quer dizer, não é por ser paranaense, é por ser oriundo. Né? A gente lembrar de onde a gente veio, onde a gente está, e lembrar de coisas boas. Então, esse legado cultural, ele segue para além do fim de um projeto. Né? Então, eu sou filhote grato também desse processo. E a pergunta que eu quero fazer, antes da gente realmente ir para o finalmente, é: a medicina, aquele vestibular para a medicina,
Onde que ficou isso? Eu acho que ele fica no aspecto humano. Eu trago isso. Talvez a medicina, quando eu pensava garoto, era a forma como eu via de ajudar ou de fazer as coisas pelas pessoas. Era a parte mais tangível que eu tinha, era minha mãe falar que tinha que levar no médico e eu ver aquele médico trabalhar para deixar você melhor. Eu acho que passa essa parte da medicina, ainda respira dentro de mim, mas de uma outra forma. É possível você ajudar, deixar as pessoas melhores pelo trabalho de marketing, por exemplo, pelo trabalho de uma boa comunicação, trabalho de um bom atendimento ao cliente, você entregar aquilo que você se propõe, né, não frustrar. Então, eu acho que isso tem ainda um aspecto, no fundo, do objetivo da medicina, do Hipócrates, ainda passa alguma coisa. É a forma como eu vejo, agora você me perguntando assim seco, que possa acontecer. Quantas pessoas, quantas crianças, quantos estudantes, né, aconteceram, e você tem uma felicidade enorme de ver, discutir, ver o sucesso da pessoa. Eu vou me atrever aqui, de uma forma bem atrevida, bem pretensiosa. Do jeito que eu comecei falando sobre a questão do radical do interesse, e nós temos uma pessoa interessante. Se você é uma pessoa interessante e interesseira, assuma isso. Tá tudo certo, mas entenda quais são os benefícios, né? Entenda esse quero. Isso é muito legal. Mas falando diretamente para o espectador, eu quero me atrever aqui e lembrar de uma outra frase de alguém também muito mais inteligente que eu, que era um alemão chamado Georg Grodek. Ele é contemporâneo do Freud, antecessor, inclusive, a Freud. E ele tinha uma expressão muito forte dentro da psicanálise, da psicanálise psicossomática, que ele falava assim: a natureza, o médico sana, a natureza cura. E quando você fala de curar, a radical da palavra curar é cuidar, né? O teu organismo cura, né? Então, quando você cuida de uma cultura, né? A cultura é residual disso, né? Quando você tem um cuidado com alguém, quando você faz uma curadoria, você está realmente fazendo isso. E eu não consigo não atrelar isso no universo da medicina também, né? Quando ela permite que o outro suba ao palco, que o outro descubra uma energia dentro dele, que o outro descubra que o legado é um pouco maior do que só uma planilha de Excel e um ganho puramente financeiro. Inevitavelmente, sim, financeiro, mas tão somente não. Eu sempre peço para os convidados para sugerir, para quem está acompanhando a gente, que queira saber mais, além de você oferecer os teus canais de contato, se você tem uma dica literária ou de alguma obra artística, algum filme, para que quem queira saber um pouco mais sobre aquilo que te toca, aquilo que te motiva. Você tem algum autor, algum livro? Olha, uma das coisas mais marcantes que eu tive na minha vida, depois eu tive também, nós ficaríamos o dia inteiro contando aqui. Vai ter um segundo encontro em algum lugar lá na frente. Eu tive a felicidade depois de encontrar em Paris esse autor, que é o maior filósofo do Ocidente, que tem um livro que chama Pequeno Tratado das Grandes Virtudes. O André Comte-Sponville, eu depois tive a felicidade de ir a Paris, encontrar com ele, convidá-lo a vir do Brasil, e ele disse para mim assim que não viaja de avião, nunca saiu da França, de uma simplicidade enorme. E esse foi um livro muito marcante para mim, porque ele traz 18 valores fundamentais, discute do ponto de vista filosófico, mas ele é muito simples. Ele fala sobre a generosidade, a humildade, a solidariedade, a amizade. E 50% do livro, metade do livro, é sobre o amor. E ele falou para mim que o amor acabou com a família. Foi um troço assim que eu fiquei bastante, na época, para tentar entender e tal, ali com ele. Como é que eu pergunto isso, né? Até tinha um tradutor junto ali. E ele me explica, depois eu lendo e vendo o que ele falou, de que esse desapego
que nós estamos, porque antes a própria sociedade deixava que você tivesse a família. O matrimônio era sagrado, né? A família era para sempre, você fazia. À medida em que a gente se solta mais para isso, em que eu não amo mais você, eu vou embora, e alguém diz para você que não te ama também vai embora, fica alguns deixam um legado. Esse legado geralmente é os filhos. E as relações começaram a estabelecer vários núcleos convivendo entre si, e que acaba aquela família tradicional disso. Mas ele passa por toda essa discussão. Então, se eu pudesse recomendar às pessoas, eu recomendaria que lessem, porque isso te ajuda pessoalmente, te ajuda na relação com os filhos, com as outras pessoas, com o teu trabalho, porque esses são os valores fundamentais discutidos por Sócrates, por Aristóteles e com uma visão do dia de hoje. Porque isso continua. Pode vir a inteligência artificial, pode vir uma série de coisas, mas as pessoas ainda vão querer saber, né? Olhar olho no olho, se relacionar, saber o que é um carinho, o que é uma atenção, o que é ter um amigo, o que é ser honesto. Então, essas coisas são marcantes e deveriam estar mais vivas na nossa sociedade. Então, a minha recomendação seria esse pequeno tratado das grandes virtudes. Facinho de ler, não é uma filosofia complexa, né? mas que te ajuda muito no dia a dia. Maravilhoso. E quem quiser entrar em contato com você, está nas redes sociais, Instagram? Eu estou no Instagram, no Facebook, Rogério Mainardes, né? Uhum. Mas o meu e-mail é mainardes@comm.com.br. Tá. A sua empresa de consultoria de marketing. Com M Educação. De curadoria, de cuidado com os outros. Eu quero agradecer a sua presença, seu tempo, sua dedicação. Quero agradecer a presença de quem acompanhou a gente até aqui, também o tempo, que é o nosso maior valor, né? Eu concedo um pouco da minha vida, um pouco do meu tempo, do tempo que nos resta. Você concede um pouco da minha, a gente concede isso para quem nos acompanha. E sempre com um tom um pouquinho pretensioso, de que eu estou saindo melhor do que quando eu entrei aqui. Espero que você também. Da mesma forma. E eu espero principalmente que quem esteja acompanhando a gente também sinta-se melhor. Tiver alguma dúvida, comente, né? Naturalmente, a gente tem que... tá tocando uma música, nós temos que dançar de acordo com essa música, né? Então a música que está tocando hoje, ela diz assim, diga para comentar, curtir, compartilhar. Em algum momento não vai mais ser essa trinca de palavras, vai ser alguma outra coisa. E a gente vai descobrir juntos em algum momento isso. Então, eu espero que no mínimo, você saia melhor aqui, mais bem qualificado para um próximo encontro, num outro momento com outras pessoas, porque estar frente à câmera não é fácil, mas tem que ser, como bem disse, como é que é o nome do médico do transplante? Dr. Zerbini. Dr. Zerbini. Tem que ser divertido. Tem que ser divertido. E eu me diverti bastante aqui. Que bom. Vamos completar a tua água. E Obrigado. Eu não posso deixar de terminar sempre com um brinde, né? Sabe que meu pai faleceu aos 97 anos. E meu pai sempre foi um homem muito calmo, muito tranquilo. Ele trabalhou em relojoaria, né? Relojoeiro e tal. E sempre que eu chegava acelerado, em pânico, com problemas e tal, meu pai falava: calma, filho, na vida tudo tem sua hora. E eu até fiz um quadro no meu escritório em que eu pego várias peças de relógio que ele montava e desmontava. Eu coloquei isso no quadro e deixei a mensagem dele: tudo na vida, filho, tem sua hora. Então, espero ter sido uma hora muito boa da gente se reencontrar aqui. Saúde. Mais um filho ilustre de Castro.